Olá, tudo bem? Estamos de novo aqui nos reunindo para aprender um pouquinho mais a palavra de Deus e continuar com o nosso estudo na segunda carta de Pedro, o apóstolo, capítulo 2. Na nossa CBD do domingo passado, nós estudamos o final do capítulo 1 e no final do capítulo 1, Pedro ele já começou a dar início ao que ele estava querendo dizer no capítulo 2. Então ele já deixou a preocupação dele em a continuidade com o ministério, né? com a continuidade daqueles que iam assumir o ministério, porque ele sabia que o tempo dele já estava chegando. Ele sabia que com a perseguição da igreja, a morte dele estava se aproximando. E assim como todo bom líder, a preocupação maior dele era que a igreja, o ministério, ele continuasse em mãos de pessoas idôneas, né? E isso só poderia acontecer se os membros da igreja eles tivessem capacidade para filtrar, examinar e reconhecer um falso mestre. Então, no capítulo 2, ele vem falar justamente sobre os falsos mestres, quem são os falsos mestres, como que a gente pode reconhecê-los e como é sutil a forma como eles trabalham, né? Então, eu convido vocês agora a pegar a sua Bíblia e junto comigo abrir na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 1. Assim está escrito. Como nós vamos ter que ler todo o capítulo 2, nós vamos lendo por partes, tá bom? Então vamos lá. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pedro ele começa o capítulo 2 já de forma pesada. Ele já vem falando que, assim como no passado a igreja teve um problema com os falsos profetas, ele também mostra que agora, como toda a revelação já foi dada, como a palavra já foi completa, não teria mais algo novo a ser introduzido. Ele vem colocando que o perigo agora que estava assolando a igreja eram os falsos mestres. Então, ele começa no capítulo 2, do versículo 1 a 3, ele vem colocando os falsos mestres, que são pessoas que ensinam falsidades. Eles são, e como falsos mestres, eles também têm uma doutrina. Eles maqueiam, na verdade, né? E é interessante nós percebemos que esses falsos, eles sempre existiram, desde o início da igreja até os dias de hoje. Então, não é nenhuma novidade quando nós escutamos escândalos envolvendo o povo evangélico, onde igrejas que perdem-se no caminho do ensino da palavra de Deus e começam a ensinar coisas que não fazem parte da palavra de Deus. Nós vemos assim que campanhas onde tem rosa, sal grosso, pãozinho que é distribuído para colocar dentro do mantimento para não faltar, sabe? São meios em que eles fazem para que prometendo algo que é aquilo que Deus não prometeu. E isso é algo que nós temos que ter muito cuidado, porque quando Deus ele zela pela palavra dele, a palavra dele diz que
tudo aquilo que ele disse vai se cumprir, mas aquilo que Deus não disse, ele não tem responsabilidade nenhuma em fazer cumprir. Então, quando esses falsos mestres, eles vêm iludindo a igreja com promessas, com enganos, eles estão colocando palavras que não existem, não? Então, e aí o que acontece? Acontece coisas que nós estamos vendo hoje. Hoje nós estamos encontrando pessoas que já tiveram um encontro, já tiveram uma experiência religiosa e que eles muitas vezes não estão mais, não acreditam mais, porque nessa experiência religiosa eles foram enganados, eles foram levados a entender ou compreender o Evangelho de uma maneira que não é a maneira correta, né? Como eu falei na semana passada, o Evangelho é algo simples. A palavra de Deus é algo simples. E, na verdade, a impressão que dá é que o simples não atrai as pessoas. O Brasil tem uma característica, né, de ser um país que tem muita necessidade de um ocultismo, de algo assim sobrenatural, né, de revelações, de palavras proféticas, de coisas assim que são que mexem com o emocional da pessoa, né? E às vezes tudo que ela precisa é se arrepender do seu caminho mal, se arrepender da sua vida, como ela tem feito, como ela tem vivido, reconhecer que só existe um Senhor de Salvador, que é Jesus Cristo, e buscar a verdadeira palavra de Deus. E a verdade está aqui na palavra. Quando Jesus diz que nós vamos conhecer a verdade e a verdade vai nos livrar, a verdade é a palavra de Deus. Só que esses homens, esses falsos mestres que Pedro está falando, eles se infiltravam no meio da igreja e eles começavam de forma dissimulada. É que nem ele coloca aqui no versículo, né? Suas práticas aqui, no capítulo 2, no versículo 1, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Então, dissimuladamente é algo assim pensado, é algo que foi organizado, algo que eles colocam de forma devagarzinho. Então, no meio da palavra, eles vão colocando coisas que são heresias. É isso que o apóstolo está falando, né? Heresias destruidoras. Por que destruidoras? Porque elas fazem com que a pessoa ela venha perdendo a credibilidade na palavra de Deus, porque ela começa a fazer campanhas onde são prometidos para elas casa, carro, que todos os seus problemas serão resolvidos, e ela se compromete, ela está ali naquela fé nova, né? Ela é nova na fé, ela não tem muito alicerce, ela não tem muito material, ela não tem muito conhecimento, e assim ela acaba sendo enganada, né? E ela oferta de coração, né? Ela faz os votos dela, ela cumpre com os votos dela, e ela acaba não ganhando o carro ou a casa, ou fica, às vezes, a doença, ela não é curada, e aí ela esquece, ela não leu aquele trecho da palavra, ou não leram para ela o trecho da palavra, que no mundo nós teremos aflições, porque este daqui não é o nosso ponto final. Nós não estamos, aqui nunca vai ser perfeito, a terra nunca vai ser perfeita, porque nós não fomos preparados para viver nesse lugar, nós fomos preparados para viver no lugar em que Jesus foi preparar para nós, né? Então, esses falsos profetas, eles vão introduzindo na igreja heresias, com o intuito de destruir. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Olha, aqui ele vem colocando práticas libertinas, né? Nós podemos ver que por causa deles será infamado o caminho da verdade. Ou seja, são práticas
que levam à destruição dos relacionamentos, destruição das famílias, destruição, né, dos compromissos, e também movidos por avareza. Então, qual é o motor que faz esses falsos mestres entrarem na igreja? Né? É a avareza, é dinheiro. Né? E isso aconteceu no século I e até hoje nós vemos. Né? Certa vez eu fui para São Paulo com a minha filha e encontrei uma camiseta que estava escrito da seguinte maneira: pequenas igrejas, grandes negócios. Né? E é assim, na verdade, existe uma falsa ideia que igrejas, você abrindo a sua igreja, você vai ganhar dinheiro fácil, iludindo as pessoas, né? Que as pessoas vão contribuir e vão doar e tal. Mas esses homens, a prática deles era isso mesmo. E para fazer com que as pessoas contribuíssem mais, eles tinham práticas de libertinagem, ou seja, eles deixavam, na verdade, o mais prazeroso possível o culto. Porque, irmãos, falar de pecado, falar de arrependimento, falar de mudança de atitude, falar de perdão, são assuntos que são importantíssimos para a vida do cristão, mas também são assuntos que estão meio fora de moda. São assuntos que não atrai muito, porque, na verdade, nós não gostamos de ser confrontados. E quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, quando nós somos confrontados pelo Espírito Santo, ele nos confronta e faz com que a gente se reconheça e que a gente perceba o quão nós estamos longe de Deus e as nossas práticas estão longe de Deus. E assim, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê o que Jesus tem preparado para nós e qual é a nossa postura diante deste mundo que nós estamos vivendo, de convertidos, nós vemos que nós temos em nossa prática diária, muitas vezes nós temos que negar a si mesmo, nós temos que nos negar, nós temos que tomar a nossa cruz, nós não podemos olhar para trás, nós temos que dar a outra face, caminhar uma segunda milha. E na verdade, hoje em dia nós escutamos um evangelho que é praticamente esses coaches evangélicos, né? Que eles estão ali para incentivar, porque nós não somos perdedores, nós somos mais que vencedores, e eles esquecem o complemento do versículo, né? E assim, esses falsos mestres, eles entravam e destruíam um trabalho feito com muita dedicação. Então Pedro, e assim como os líderes evangélicos hoje honestos, que tem muitas igrejas que são honestas, eles tinham essa preocupação, né? No nosso meio cristão evangélico, no nosso meio batista, nós temos todo um ritual onde um pastor ele se aposenta e vai entrar um novo pastor. Esse novo pastor ele vai passar por umas provas, né? Ali ele vai ser estudado pelo grupo de diáconos, depois ele passa pelo crivo da igreja, e só se a assembleia vai aprovar se ele fica ou não, né? E ele vai pregar, e ele vai ficar um tempo. Então, nesse meio tempo, a igreja vai verificar se a pregação, se a forma como ele age, se o que ele diz bate com aquilo que ele pratica, e assim a igreja vai concordar ou não concordar com a presença desse pastor. Então, para a igreja ter esse material, o apóstolo Pedro está fornecendo aqui, né? E também movidos por avareza, farão comércio de vós, né? Com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, continua apóstolo Pedro no capítulo 4, né? Ora,
se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou apenas Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completas, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízos inflamantes na presença do Senhor. Você vê que Pedro está com um discurso pesado falando sobre esses falsos mestres, que eram pessoas tão arrogantes que eles não poupavam ninguém, eles se achavam melhores do que todo mundo, né? Então, e Deus ele vai poupar aquele que está ali naquela congregação, está diante de um falso profeta, ele vai o ímpio, o piedoso, aquele que está com o coração ali verdadeiramente buscando ao Senhor, ainda que ele esteja no lugar onde a palavra de Deus está sendo ensinada de forma errada, a gente pode ver que a palavra de Deus diz que Deus vai zelar. E eu conheço pessoas que vieram de denominações onde tem práticas assim que nós não reconhecemos como práticas cristãs, né? Caminhos de sal grosso, onde a pessoa passa em cima de sal grosso, né? Ou então outras práticas. E essas pessoas, elas reconheceram que aquele lugar tinha algo estranho. O Espírito Santo levou elas a igrejas honestas, igrejas comprometidas com a palavra de Deus, e hoje elas são cristãos que estão ali florescendo, dando seu fruto de arrependimento. Então é assim, Deus ele cuida dos seus, né? E ele vai trazendo a revelação. O que acontece também, que nós não podemos fingir que não existe, é que a pessoa muitas vezes ela é atraída por esses falsos mestres porque ela tem uma esperança de um enriquecimento, de ter alguma vantagem, de barganhar com Deus, de fazer um ótimo negócio, né? Dando uma quantia e recebendo muito mais do que aquilo que ele deu. Então, são pessoas que ela tem no seu coração, ela não é um coração piedoso, ao contrário, na verdade ela tem um coração com a maldade, com o engano dentro dela. Então ela encontra alguém que fala aquilo que ela deseja e ela fica ali. Então muitas vezes essa pessoa ela sai machucada da igreja, mas no fundo ela recebeu aquilo que ela buscou, né? Então essas características, esses homens eles têm essa característica, eles são avarentos, eles esquecem que com Deus não se brinca, né? Eles esquecem que Deus não poupou nem os anjos. Quando os anjos se rebelaram contra ele mandou todos, né? Expulsou todos do céu. E ele não poupou a civilização na época de Noé. E Noé estava falando do arrependimento. E os homens viviam, casavam, davam-se em casamento. E assim, a palavra de Deus, ela nos mostra que para essas pessoas está reservado um juízo, né? Porque às vezes a gente fica pensando, como é que pode, né? Essas pessoas enriquecendo, enganando tantas pessoas, construindo templos, né? Cheio de ouro, com ostentação, aviões próprios, emissoras próprias, e assim, e a gente não consegue entender, né?
Mas Deus, na verdade, Ele dá o tempo e não cabe a nós, na verdade, a querer exercer uma forma de juízo sobre isso, né? O que cabe a nós, na verdade, é orar para que aquelas pessoas que estão ali com o coração voltado para o Senhor, que eles possam encontrar o caminho delas, né? E continuando aqui, ao passo que versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nodas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Assim, Pedro ele continua batendo e batendo pesado em cima desses falsos mestres, né? Falando que eles são como se fosse aquela noda, aquele defeito que tem na árvore, né? São como brutos irracionais. Em outras versões eles colocam como animais irracionais. São seres assim que são guiados, né, pelos seus desejos, por suas concupiscências, né, com uma mente assim com depravação. E ele vai continuando aqui, né, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando algumas almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, e que foi repreendido por um animal de carga. Tem algumas versões que vai falar que é uma mula. Esses tais são como fontes sem água, ou seja, essas pessoas, esses falsos mestres que falam e que ensinam essas mentiras, eles são como fontes sem água, ou seja, é algo só estético, só tem aparência, né? Como névoas que são impelidas por temporal, ou seja, eles estão sempre mudando, né? Mudando de tática. Qual vai ser a campanha, a próxima campanha? Nessa campanha já não está vindo mais ninguém. Precisamos criar novos meios, criar novas coisas, sendo que a palavra, a pregação, ela tem que ser, o Jesus tem que ser o centro da pregação. Tem que ser cristocêntrica. A palavra de Deus, ela não precisa de mais nada. A palavra, ela é rica, ela é eficaz. A palavra que faz com que a gente se arrependa dos nossos pecados. É a palavra de Deus que convence o pecador do pecado. E assim, essas pessoas, como eles estão buscando um lucro sobre a pregação, eles ficam, né, como fonte sem água. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais. Por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Ou seja, eles acabam pegando aquelas pessoas que estavam querendo sair do erro, aquelas pessoas que estavam em arrependimento. Essas pessoas, eles acabam entrando por esses caminhos e eles acabam encontrando aquilo que eles gostam, né? Imagina uma pessoa que tem problemas com tem dificuldade em alguma área na sua vida, encontra justamente um falso mestre que vai falar que aquele problema dele não é problema,
né? Depende do ponto de vista, é relativo, né? São expressões assim que fazem parte do nosso dia a dia, mas que na palavra de Deus, infelizmente, ou melhor, que na palavra de Deus, felizmente, não existe, que a palavra de Deus, ela é luz para aqueles que estão em trevas, né? Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós reconhecemos que existe um jeito correto de se viver, existe um jeito correto de se andar, existe um jeito correto para agir, de forma de se falar, de se portar, porque nós temos como exemplo de vida Jesus Cristo, que sendo Deus, ele deixou, se esvaziou e nasceu como homem e viveu como homem e não pecou, né? E aqui Pedro continua prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Por isso que a verdade que nos liberta, quando nós reconhecemos que tem algo na nossa vida que está contra a palavra de Deus, é o próprio Espírito Santo, através da palavra de Deus, que vai fazer com que a gente consiga romper o vínculo que nós temos com esse pecado. E a partir do momento que nós vencemos o pecado, nós nos tornamos livres, né? Mas essas pessoas, esses falsos mestres, eles ensinavam uma liberdade, mas eles mesmos eram escravos da corrupção. Então eles não tinham autoridade para falar com esses crentes novos na fé sobre liberdade, porque eles estavam presos e eles eram cativos. Assim, eles prometiam liberdade quando eles mesmos eram escravos da corrupção, pois aquele que é vencido, né? Se eu tenho problema com bebida e eu não resisto à bebida, eu acabo bebendo, e vem alguém e fala para mim, não, isso não é errado, você pode continuar só tomando um golinho de vez em quando. Então, na verdade, eu continuo sendo escravo dela. E muitas vezes a gente acaba distorcendo ou então enfeitando um pouco aquela prática, dando um ar assim de espiritual naquilo que a gente faz, mas na verdade é o mesmo vício, é o mesmo erro que a gente tem cometido, que sempre cometeu e que agora, né, nós caímos nesse engano. Então ele continua, portando-se, depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. Tornou-se o último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. E aqui ele termina o capítulo 2 de forma assim muito pesada. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, certo provérbio, né? O cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então é muito feio isso, né? A gente verifica aqui que aqueles que chegaram a conhecer a verdade, que foram libertos e se deixaram se convencer por esses falsos mestres, eles vão ocorrer e vão acabar sendo vencidos, né? E o erro que eles estavam cometendo, eles vão voltar a cometer. E o apóstolo Pedro aqui, ele pega pesado, falando que era melhor eles nunca terem conhecido do que conhecer e esquecer. Tem uma relação assim, né? Mas a gente não pode esquecer que Deus, ele tem um plano para a sua vida. Se você está ouvindo esse ensino e se por um acaso
na sua igreja, no seu grupo de estudo ou qualquer outra forma, você tem passado por isso, você tem o que estão ensinando, o que estão fazendo ali no meio, está estranho, o Espírito Santo tem falado com você. Meu irmão, preste atenção na voz do Espírito, ore a Deus, leia a palavra, busque uma igreja idônea, fala com irmãos mais velhos. De repente Deus tem falado com você. E nós da Igreja Batista em César de Souza estamos há quase 40 anos já em César de Souza falando da palavra de Deus. Temos irmãos da nossa igreja que estão desde a fundação, que são bênçãos no nosso meio. E nós convidamos a você a fazer uma visita para a gente e estudar com a gente na nossa EBD. Também assistir um culto, né? E assim você pode verificar, né, se nós estamos dentro da palavra ou não, né? A melhor maneira é sempre confrontar aquilo que a pessoa está falando, que o mestre está ensinando, com a palavra de Deus, né? Não existe nada novo, não existe nada de diferente. Quando tem alguma novidade, alguma coisa assim, algo novo, já fique atento a isso, né? Na verdade, como Pedro mesmo fala no começo da carta, ele fala assim: vou falar para vocês aquilo que eu já disse antes. Ou seja, não existe nada novo, né? A palavra de Deus, ela é a mesma, ontem, hoje e para todo sempre. E ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz até de se separar de alma e espírito. Então, se você está passando por alguma dificuldade, procure um irmão mais velho, procure uma pessoa que você confie, né? E veja se aquilo que estão ensinando está de acordo com a palavra de Deus. E se não estiver, meu irmão, não fique preso a denominações. Procure uma igreja idônea perto da sua casa, para sua família louvar e exaltar o nome daquele que te amou com amor eterno e te resgatou do pecado para uma maravilhosa luz. É o que eu desejo para vocês do fundo do coração. Que Deus os abençoe. Que você possa se inscrever na nossa página, que você possa acionar os nossos avisos para que todo o conteúdo da Igreja Batista em César de Souza possa chegar até você. Amém? Deus o abençoe.